Bem-vindos a mais um vídeo da série Mentes Malignas. Hoje, vamos explorar a vida e o legado de uma das figuras mais controversas da história, Joseph Stalin. Prepare-se para mergulhar nos eventos sombrios e nas consequências devastadoras do stalinismo. Stalin nasceu em Gori, na Geórgia, em 18 de dezembro de 1878. Seus pais, Bezarion Jugavili e Ekaterine Geladze, enfrentaram dificuldades financeiras e familiares. Seu pai era alcoólatra e abusivo, enquanto sua mãe trabalhava duro para sustentar a família. Aos 10 anos, Stalin foi para a escola da igreja de Gori, onde se destacou academicamente, mas também arrumava confusões e enfrentava problemas de saúde, como varíola e um ferimento no braço. Em 1894, Stalin ingressou no seminário espiritual em Tiflis com uma bolsa de estudos. Ele continuou a se destacar academicamente, mas seu interesse pelos estudos diminuiu com o tempo. Ele se envolveu com ideias revolucionárias e leu obras como Que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky, e O Capital, de Karl Marx. Stalin também participou de reuniões socialistas secretas e se tornou parte do Mesame Dazi, um grupo socialista na Geórgia. Em abril de 1899, Stalin deixou o seminário para sempre, influenciado pelo crescente movimento socialista e suas próprias convicções políticas. Em 1899, Stalin começou a trabalhar como meteorologista em Tiflis. Ele logo se envolveu em atividades revolucionárias, organizando greves e manifestações. Foi eleito para o Comitê de Tiflis do Partido Operário Social Democrata Russo. Depois, ele foi para Batumi, onde continuou suas atividades revolucionárias, organizando greves e protestos. Foi preso várias vezes e acabou condenado a 3 anos de exílio na Sibéria. Durante seu exílio, Stalin tentou fugir 2 vezes antes de finalmente escapar e retornar a Tiflis, onde editou um jornal marxista. Ele se casou e teve um filho, mas sua esposa morreu logo depois. Stalin continuou sua atividade revolucionária, organizando roubos e participando de congressos socialistas internacionais. Ele foi preso novamente várias vezes, mas sempre conseguiu escapar. Em 1912, ele se juntou ao Comitê Central Bolchevique e se tornou editor do jornal Pravda. Foi preso novamente e enviado para a Sibéria, onde escreveu um artigo influente sobre a questão nacional. Durante todo esse tempo, Stalin continuou a se envolver ativamente na política revolucionária, mesmo enfrentando repetidas prisões e exílios. Em 1917, a Rússia estava em tumulto. A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo e o país enfrentava sérios problemas. Stalin, um líder bolchevique, estava no exílio, mas logo se juntou ao exército russo quando retornou. Ele tinha um braço com problema de mobilidade, o que o tornava inadequado para o serviço militar, mas ele conseguiu uma transferência para uma cidade vizinha. Enquanto isso, na Rússia, houve revoltas em Petrogrado, agora São Petersburgo, e o czar Nicolau II abdicou, levando à queda do Império Russo. Um governo provisório foi formado, mas os bolcheviques, liderados por Stalin e outros, não estavam satisfeitos. Eles queriam um governo liderado pelos trabalhadores e camponeses. Stalin desempenhou um papel importante na Revolução de Outubro de 1917, um golpe liderado pelos bolcheviques que resultou na tomada do poder. Eles assumiram o controle de Petrogrado e derrubaram o governo provisório. Depois disso, Stalin ocupou várias posições de liderança no governo bolchevique. Ele apoiou fortemente a formação da Cheka, uma agência de segurança, e o Terror Vermelho, uma campanha de repressão contra os opositores. Durante a Guerra Civil Russa, Stalin demonstrou sua determinação e habilidades de liderança. Ele foi enviado para várias frentes de batalha e desempenhou um papel importante na vitória dos bolcheviques. No entanto, houve desacordos estratégicos, especialmente durante a Guerra Polonesa-Soviética, onde Stalin discordou das táticas de Lenin. No final, os bolcheviques venceram a Guerra Civil, consolidando seu poder na Rússia. Stalin emergiu como uma figura proeminente no governo comunista, estabelecendo as bases para sua futura ascensão ao poder supremo. Os últimos anos da vida de Lenin, de 1921 a 1923, foram marcados por importantes eventos na União Soviética e por tensões políticas dentro do Partido Comunista. Durante esse período, o governo soviético buscou expandir sua influência sobre os estados vizinhos, como a Geórgia e o Turquestão.
Stalin desempenhou um papel significativo nesse processo, especialmente como comissário do povo para as nacionalidades. No Cáucaso, onde Stalin tinha raízes, surgiram desafios devido à diversidade étnica da região. Stalin defendeu a criação de uma república socialista federativa transcaucasiana em vez de repúblicas autônomas separadas para os grupos étnicos, como georgianos, armênios e azerbaijanos. Isso levou a tensões com o Partido Comunista da Geórgia, resultando no caso georgiano. Enquanto isso, dentro do Partido Comunista, Lenin introduziu a nova política econômica, NEP, como resposta às greves operárias e revoltas camponesas após a Guerra Civil. A NEP visava introduzir elementos de mercado na economia soviética. No entanto, surgiram divergências políticas, com Trotsky liderando uma facção que buscava a abolição dos sindicatos, o que Lenin foi contra. Em 1922, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista, uma posição poderosa que lhe deu influência significativa. No entanto, Lenin expressou preocupações sobre o estilo de liderança de Stalin e sua rudeza, chegando a sugerir sua remoção da posição. Os últimos anos de Lenin foram marcados por sua doença e paralisia parcial após um derrame. Ele passou a residir em sua dacha em Gorky, onde Stalin o visitava regularmente. Houve desacordos entre os dois líderes sobre questões como o comércio exterior e a natureza do Estado soviético. As tensões atingiram o auge com o testamento de Lenin, uma série de notas críticas sobre Stalin que foram passadas para outros líderes do partido por sua esposa, Krupskaya. Essas notas criticavam a rudeza de Stalin e seu poder excessivo. No entanto, Stalin acabou ascendendo ao poder após a morte de Lenin, consolidando seu controle sobre a União Soviética. A ascensão de Stalin ao poder após a morte de Lenin trouxe grandes mudanças para a União Soviética. Lenin faleceu em 1924, e Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista, desempenhou um papel central nos eventos que se seguiram. Depois da morte de Lenin, Stalin se apresentou como um devoto leninista, dando palestras sobre os fundamentos do leninismo e reforçando sua imagem como líder comprometido com os ideais do partido. No entanto, ele enfrentou críticas com a revelação do Testamento de Lenin, no qual Lenin expressava preocupações sobre o estilo de liderança de Stalin. Mesmo assim, Stalin permaneceu como secretário-geral. Stalin consolidou seu poder dentro do partido, promovendo aliados e implantando sua própria equipe em posições-chave. Ele se opôs a Trotsky e outros rivais políticos, formando alianças estratégicas para garantir sua posição dominante. A partir de 1927, Stalin lançou uma série de políticas econômicas e sociais radicais, incluindo a deskulakização e a coletivização agrícola. Essas políticas visavam transformar a União Soviética em uma potência industrial e agrícola, mas resultaram em fome e revolta entre os camponeses. Stalin também iniciou uma revolução cultural para promover o socialismo e suprimir influências não soviéticas. Ele perseguiu religiões e promoveu o ateísmo, além de controlar as artes e a mídia para promover o realismo socialista. A ascensão de Stalin ao poder marcou o início de uma era de autoritarismo e repressão na União Soviética, com o líder consolidando seu controle sobre o partido e o país. Crise e fome na União Soviética, de 1932 a 1933. Na União Soviética, entre 1932 e 1933, houve uma grande fome que afetou milhões de pessoas, especialmente na Ucrânia, no norte do Cáucaso e no Cazaquistão. As más colheitas e as políticas do governo, que priorizavam a industrialização em vez da produção de alimentos, agravaram a situação. Muitos morreram de fome, mas o governo soviético negou a existência da fome e não forneceu ajuda adequada. Política externa e ideológica. Nesse período, Stalin também estava focado em questões políticas externas. Ele tentou estabelecer relações com outros países, como a Alemanha, França e Checoslováquia. Durante a Guerra Civil Espanhola, a União Soviética apoiou a facção republicana de esquerda com armas e tropas. Stalin também assinou um pacto de não agressão com a China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Grande Terror. O Grande Terror foi um período de repressão na União Soviética, onde Stalin prendeu e executou muitas pessoas, incluindo membros do próprio Partido Comunista. Ele tinha medo de ser derrubado do poder e ordenou expurgos em massa para eliminar qualquer oposição.
Muitas pessoas inocentes foram presas e mortas durante esse período sombrio. Pacto com a Alemanha nazista, de 1939 a 1941. Stalin, o líder da União Soviética, viu uma guerra iminente se aproximando quando a Alemanha nazista começou a expandir seu território. Ele queria manter a neutralidade da União Soviética, mas também estava se preparando para um possível conflito. Stalin dobrou o tamanho do Exército Vermelho e fez acordos com os nazistas em 1939 para dividir a Europa Oriental. Invasão alemã e resistência soviética, de 1941 a 1942. Em junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética, pegando Stalin de surpresa. Os soviéticos lutaram ferozmente contra a invasão alemã, mesmo com muitas perdas. Stalin ordenou políticas severas, como a destruição de suprimentos para evitar que os alemães os capturassem. A Batalha de Stalingrado em 1942 foi um ponto crucial. Os soviéticos resistiram tenazmente, e a vitória em Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra. Aliança com os aliados e avanço soviético, de 1942 a 1943. A União Soviética se aliou ao Reino Unido e aos Estados Unidos contra a Alemanha. Com a ajuda dos aliados, os soviéticos aumentaram a produção industrial e enfrentaram os alemães com sucesso. A batalha por Moscou e a vitória em Stalingrado fortaleceram a determinação dos soviéticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin tomou medidas drásticas para garantir que o Exército Vermelho resistisse à invasão alemã. Uma dessas medidas foi a Ordem número 227, emitida em julho de 1942. Esta ordem, conhecida como Não um Passo Atrás, ou Nenhum Passo Atrás, exigia que os soldados soviéticos lutassem até a morte e proibia qualquer recuo sem ordens superiores. Essa política draconiana levou à criação dos chamados batalhões penais ou batalhões de punição. Soldados que fossem considerados covardes, desertores ou que recuassem sem permissão eram enviados para esses batalhões, onde eram enviados para missões extremamente perigosas, muitas vezes com poucas chances de sobrevivência. Esses batalhões penais eram usados como bucha de canhão nas linhas de frente, onde sofriam pesadas baixas. Muitos desses soldados eram condenados à morte por um tribunal militar de campo e executados sumariamente. Essas execuções de soldados soviéticos por ordem de Stalin são um aspecto sombrio e controverso da história da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Embora algumas pessoas vejam essas medidas como necessárias para garantir a resistência soviética contra a invasão alemã, outras as consideram uma violação dos direitos humanos e uma demonstração do autoritarismo do regime stalinista. Stalin durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos imediatamente após foi uma figura central na liderança soviética, desempenhando um papel crucial na estratégia militar, na diplomacia e na política interna. Durante o período de 1942 a 1945, os soviéticos conseguiram uma reviravolta significativa na guerra, repelindo a invasão alemã e avançando em direção à Europa Oriental. Isso foi acompanhado por uma série de movimentos diplomáticos, incluindo conferências com os líderes dos aliados, como o primeiro-ministro inglês e Roosevelt. A liderança de Stalin durante esse período foi marcada por uma mistura de sucesso militar e político, bem como por atos controversos, como as deportações em massa de grupos étnicos suspeitos de colaborar com os nazistas. As estratégias de Stalin foram frequentemente orientadas para garantir a segurança da União Soviética e expandir sua influência geopolítica na Europa Oriental e na Ásia. Após a guerra, Stalin enfrentou a reconstrução do país, a consolidação do poder na Europa Oriental e o início da Guerra Fria. Sua política externa envolveu um equilíbrio delicado entre manter relações amistosas com os aliados ocidentais e promover os interesses soviéticos no cenário internacional. Internamente, ele manteve um controle rígido sobre o governo e a sociedade, suprimindo qualquer forma de dissidência e implementando políticas econômicas e sociais que refletiam os princípios do comunismo soviético. Os últimos anos de Stalin foram caracterizados por crescentes tensões internacionais, especialmente com os Estados Unidos, e pelo início de conflitos regionais, como a Guerra da Coreia. Sua saúde também estava em declínio, e seu estilo de liderança autoritário estava se tornando cada vez mais impopular entre certos setores da sociedade soviética. Em resumo, Stalin foi uma figura dominante durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos posteriores,
moldando o destino da União Soviética e influenciando os eventos globais durante um período crítico da história mundial. Suas políticas e ações deixaram um legado duradouro que continua a ser objeto de debate e controvérsia até os dias atuais. No dia 1º de março de 1953, Joseph Stalin foi encontrado gravemente doente em sua casa. Ele tinha sofrido um derrame cerebral e ficou incapaz de se mover por 3 dias. Apesar dos cuidados médicos, ele faleceu em 5 de março. Houve especulações de que ele possa ter sido assassinado, mas nada foi provado. Após sua morte, o corpo de Stalin foi embalsamado e exibido ao público por 3 dias, causando uma grande aglomeração em Moscou. Seu funeral aconteceu em 9 de março, com centenas de milhares de pessoas presentes na Praça Vermelha. Após a morte de Stalin, não havia um sucessor claro para liderar a União Soviética. O Comitê Central do Partido Comunista se reuniu, e Georgy Malenkov, Lavrenti Beria e Nikita Khrushchev emergiram como as principais figuras. O sistema de liderança foi alterado para evitar que alguém acumulasse poder de forma autocrática novamente. Reformas econômicas foram introduzidas para melhorar a vida das pessoas, incluindo a redução de impostos e a melhoria das condições de moradia. Além disso, houve uma tentativa de melhorar as relações com outros países, como os Estados Unidos e a Iugoslávia. Os médicos presos foram libertados, e os expurgos antissemitas foram interrompidos. Essas mudanças marcaram o início de uma nova era na União Soviética após a morte de Stalin. Stalin é conhecido como uma das figuras mais controversas da história devido ao grande número de mortes que ocorreram durante seu governo. Estima-se que entre 9 e 20 milhões de pessoas tenham sido vítimas do stalinismo na União Soviética. As mortes ocorreram por várias razões, incluindo execuções, fome, doenças e condições desumanas nos campos de trabalho forçado conhecidos como Gulag. Embora seja difícil calcular o número exato de vítimas, os historiadores concordam que milhões de pessoas perderam a vida sob seu regime. Stalin também é associado à fome ucraniana de 1932 a 33, conhecida como Holodomor. Alguns países reconhecem isso como genocídio, enquanto outros contestam essa classificação. Após a morte de Stalin, a União Soviética passou por um período de desestalinização, durante o qual seu culto à personalidade foi criticado e algumas políticas foram revertidas. No entanto, mesmo após sua morte, Stalin continua sendo uma figura controversa e reverenciada por alguns na Rússia e em outros lugares da ex-União Soviética. Espero que vocês tenham encontrado este vídeo informativo e esclarecedor sobre a figura complexa de Stalin. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal para não perderem os próximos vídeos e compartilharem suas opiniões nos comentários abaixo. Obrigado por assistir!